Sejam bem-vindos à aula 3 do curso de pintura. Nessa aula, nós vamos mostrar o processo de pintura e acabamento de uma palmeira cenográfica. E o primeiro passo para isso é analisar esse projeto. Vamos dar uma olhada? Bom, gente, através dessas imagens é possível perceber que essa tem que ser uma palmeira do tipo realista, ou seja, ela tem que parecer uma palmeira de verdade, né? E para isso nós vamos selecionar alguns materiais e algumas técnicas de pintura para chegar nesse resultado. Vamos observar um pouco mais as outras referências que foram dadas sobre essa palmeira. A gente consegue perceber que é um tipo específico de palmeira. Essa palmeira é do tipo imperial, né? Ela tem essa base um pouco mais grossa e chegando lá na região das folhas, ela tem uma parte que é verdinha. E é necessário que a gente observe bem todos esses detalhes, já que a gente vai ter que criar a ilusão de que isso é real. Então vamos dar uma olhada mais de perto nessas folhas. Como que elas são? Que cores que ela tem, né? Vocês podem ver que tem uma variedade imensa de verdes ali, né? Em alguns casos, em algumas folhas, tem até um amarelo. Isso acontece porque as folhas elas vão ficando velhas, né? E ela vai perdendo essa coloração verdinha. Então, às vezes, fica com esse aspecto meio amarelo, meio marrom, né? E a gente também vai tentar trazer isso para a nossa pintura. E por que eu estou citando coisas tão específicas, como, por exemplo, o tipo dessa palmeira? Bom, gente, essa foi uma informação que está constando nesse projeto, né? É muito importante para o pintor respeitar essa referência, né? Essa referência foi enviada pelo cenógrafo. Às vezes, isso vai ter uma identificação de como que isso vai ser feito, né? Mas por que é importante fazer a palmeira como ela está no projeto? Porque às vezes isso vai ter alguma associação com o espetáculo em questão, com, sei lá, algum conceito, às vezes parte da história, e às vezes é um elemento muito importante que seja uma palmeira desse tipo, né? Então é importante que o pintor ele siga essa referência. O próximo passo é a gente descobrir como foi feita a estrutura dessa palmeira. Vocês conseguiram ver na aula passada de cenotécnica o processo de construção da estrutura dessa palmeira. Então, baseado nesses materiais que já foram traçados, aí agora a gente vai ver como fazer essa pintura, né? E para isso a gente vai definir alguns materiais, sendo eles tinta, nós vamos usar a tinta látex, pigmentos, cola de EVA, pincéis do tipo trincha, estilete e vamos utilizar também um tecido fino. Eu já explico para que vai ser usado cada material e como que vai ser esse processo. Bom, gente, para realizar essa pintura, nós vamos utilizar um equipamento que é o compressor de ar, com auxílio de uma pistola de pintura. Mas por que a gente vai utilizar o compressor para pintar as folhas e não o pincel, a trincha, né? Bom, gente, vamos levar em consideração o efeito que a gente quer atingir e o material que a gente vai ter que trabalhar. Então vamos olhar um pouquinho nesse material, que é o EVA. O EVA, ele é um emborrachado, né? A gente encontra ele para vender de várias espessuras. Nesse caso, a gente está utilizando uma espessura bem fininha, né? Mas a característica mais marcante dele, nesse caso, é a cor dele, né? Porque ele tem essa cor verde vibrante. Então a gente vai precisar fazer um tratamento nessa superfície para a gente rebaixar um pouco esse tom de verde e conseguir várias tonalidades. O compressor vai ser recomendado nessa tarefa porque, como a gente viu naquela referência, a gente tem várias tonalidades, né? E o compressor, quando a gente pinta com ele, o que acontece? Ele deposita de uma maneira uniforme essa tinta na superfície, né? E não vai aparecer marca de pincel, marca de rolo ou nenhum tipo de textura. Ele vai criar pra gente uma gradação suave de uma cor para outra, um degradê. E isso é ideal para o que a gente está querendo nesse momento, né? Que a gente consiga fazer vários tons de verde. Então nós vamos começar esse processo de pintura preparando essa tinta para ir na pistola, né? Por que isso? Porque a tinta nesse reservatório, ela vai fazer um trânsito até chegar nesse
esse bico, né? Para poder ser espalhada com auxílio desse ar comprimido. Bom, nós vamos começar esse processo utilizando uma tonalidade de tinta que é um verde bem escuro, para poder fazer essa primeira camada da pintura. Então, nós vamos selecionar a água e vamos adicionando gradativamente essa água para a tinta. Nesse caso, nós estamos utilizando a água porque essa é uma tinta à base de água. Mas caso você vá fazer esse processo com a pistola com outros tipos de tinta, oleosas, por exemplo, você teria que utilizar o solvente adequado para cada tipo de tinta. Normalmente essa informação está constando na lata da tinta, né? Podem ser outros tipos de solvente, thinner, água ras, etc. É muito importante realizar isso com o solvente correto para cada material. Então, ao adicionar essa água, a gente vai mexendo bem e tomando um certo cuidado para a tinta não ficar aguada demais. Da mesma forma que a tinta muito grossa traz um resultado irregular para a gente, a tinta muito diluída vai trazer um jato transparente para essa tinta, o que também não vai ficar homogêneo. E para o efeito que a gente está querendo, isso não é legal. Tá, mas e aí, como é que eu faço para saber qual que é a densidade? Bom, gente, uma maneira interessante é você tentar imaginar a viscosidade como se você estivesse mexendo com uma colher um copo de leite, né? É um pouco mais resistente que a água em si, né? Mas ao mesmo tempo ele também não é muito grosso. Com a tinta preparada, agora a gente vai colocar nesse reservatório, mas não direto. E é nessa hora que a gente vai usar o tecido fino. Nesse caso, a gente vai utilizar um tecido do tipo voal, né? Que é um tecido bem levinho. Para que ele vai ser usado? Para peneirar essa tinta. Então a gente vai posicionar o tecido no reservatório, vai colocar essa tinta e aí vai peneirar para ela cair no reservatório já livre de uma impureza que pode ter ali, né? Às vezes pode ser lasquinha de tinta que secou e ficou lá no meio, sabe? Ou então algum grãozinho, né? Antes de começar a pintura, a gente vai fazer um ajuste da regulagem dessa pistola. Existem vários tipos de pistolas diferentes, e em cada uma os ajustes são em locais diferentes. No caso dessa aqui que a gente está utilizando, tem 4 pecinhas que a gente vai mexer para poder regular esse jato de tinta e controlar como vai sair essa pintura. Nessa peça lateral, ela representa o leque. Ou seja, vai controlar o quão aberto vai ser esse jato de tinta. Nesse caso, a gente já deixou previamente ajustado para não ser um leque muito grande, para não cobrir totalmente essa folha de palmeira, só em algumas regiões onde a gente posicionar a pistola. Em seguida, nós vamos mexer nessa outra peça, que ela é a pressão do ar, que vai chegar até ali. Vai fazer um controle do quão forte que vai chegar esse jato. Vamos fazer uma regulagem também nessa outra peça que é a agulha. Ela vai fazer uma trava para impedir que esse gatilho chegue até o final e dessa forma fazendo um controle da vazão dessa tinta. E a última regulagem que nós vamos fazer é no bico dessa pistola, que ele vai controlar o sentido desse jato, se é na horizontal ou é na vertical. Após algumas regulagens, deu para perceber as diferentes variações que a pistola ela pode realizar essa pintura. E agora chegou o momento de pintar essas folhas de palmeira. Então a gente vai posicionar todas essas folhas em uma superfície ou às vezes até no chão. E vai começar essa pintura realizando o jato nas bordas e quando estiver chegando na extremidade, aí a gente para. Porque isso vai garantir um efeito de degradê para essas folhas. Certifique-se que todas as folhas estão bem secas, porque o outro lado também vai ser necessário pintar. Então aí nós vamos virar para o outro lado e realizar a pintura nas costas também.
momento da outra camada de pintura. E para isso, a gente vai manipular um tom de amarelo, né? E a gente vai repetir todo esse processo com o compressor. Mas espera, a gente acabou de utilizar a tinta preta com essa pistola. Então agora, para a gente utilizar uma nova cor, a limpeza desse equipamento é necessária. Porque se você simplesmente adiciona outra cor, ela vai se misturar ali com os resíduos que tem no reservatório e no interior da pistola. Isso daí vai virar uma mescla de cores e muitas vezes vai dar um efeito indesejado. Então, para realizar essa limpeza, o que a gente faz? A gente abre esse reservatório. No caso, como a gente está usando a tinta à base de água, nós vamos lavar bem todo esse reservatório e a gente vai encher esse reservatório de água e vai apertar a pistola, deixar correr. Por quê? Porque às vezes ficou algum resíduo de tinta dentro dessa pistola. Então a gente vai remover isso. Para saber se já está ok, é só observar o que está saindo ali, né? Vai sair um pouco de ar e um pouco de água também. Se não tiver mais saindo colorido, é sinal que ela está limpa. Uma pessoa vai erguer essa folha de palmeira, né? E a outra vai jatear somente nessas pontas. Por que agora a gente não está utilizando todas numa superfície plana? Bom, porque a gente quer causar um efeito para parecer que algumas dessas folhas elas secaram, elas foram morrendo e tal. E quando a gente ergue essa folha de palmeira e deixa jatear, pode ser que uma folha entre em contato com a outra, manchando a pintura. E essas manchas, elas podem causar um efeito interessante aí pra gente. Feito isso, agora é o momento de colar essas folhas no vergalhão. Bom, esse é o momento que a gente vai utilizar a cola de EVA e aquela tira extra que foi cortada. Vocês conseguiram ver o processo do corte dessa tira na aula 3 de cenotécnica. Essa tira ela também foi pintada, da mesma maneira que a gente fez com as folhas. Porque caso a gente não fizesse isso, ela ia ficar daquela cor vibrante do EVA e ia dar muita diferença, né? Então a gente posiciona a folha numa superfície plana, passa a cola, e aí aos poucos você vai colocando o vergalhão e aí a gente vai fechando essa superfície, pressionando a tira de cima nessa folha. O processo de colagem com esse tipo de cola é bem fácil. Basta você pressionar por alguns segundos que ela cola e adere bem. E também, por ser uma cola bem forte, tome um certo cuidado na hora de fazer esse processo, porque caso você erre na hora de tirar esse EVA, pode ser que ele se rompa e rasgue, porque é bem forte, ela vai aderir bem ao material. Então a gente vai fazendo, repetindo esse processo, parte superior da folha da palmeira até chegar na base. E vamos curvando esse vergalhão até chegar no final. Ao finalizar esse processo, a gente vai fazer um pequeno acabamento no final dessa folha, em que a gente vai sanduichar, só que agora em outro sentido, o cabo dessa folha, né? Nessa etapa é importante não cortar o excesso, porque a gente vai, depois que a gente colocar no tronco da palmeira, é que a gente vai fazer um refilamento de onde que foi encaixado esse vergalhão, para não ficar sobrando e nem faltando. Bom, agora chegamos ao processo de pintura do tronco dessa palmeira. E para isso nós vamos utilizar a trincha. O ideal é que a gente utilize uma trincha que ela não tenha a cerda muito macia, porque quanto mais macia essa cerda for, mais lisa vai ficar essa pintura. Então, se for uma cerda um pouco mais grossa, um pouco mais dura, né, a gente consegue trazer para essa palmeira uma textura, né? Então foram preparados diversas tonalidades de verdes, de marrons e de cinzas para fazer esse tronco. A gente vai começar dando uma base com a cor verde. Então nós vamos passando essa trincha de uma maneira leve e não muito regular, porque as outras cores vão ser adicionadas depois. E ainda assim, esse fundo, em algumas partes vai ficar perceptível, o que vai dar um aspecto mais convincente para o tronco dessa palmeira.
Feito isso em toda a extensão do tronco, vamos aproveitar esse mesmo tom de verde e vamos pintar por inteiro a parte superior dessa palmeira. Lembra lá na referência? Esse tipo de palmeira tem essa parte próxima das folhas bem verdinha. Então, por isso, a gente vai pintar por inteiro e não com um tratamento parecido com o tronco, que apenas alguns verdes ficam perceptíveis. A segunda camada que nós vamos aplicar é um marrom um pouco mais aguado. E ele a gente vai adicionar de uma maneira um pouco mais bruta, para dar algumas manchas mais escuras para esse tronco. Vamos adicionando também alguns respingos de tinta, que vai servir para dar uma espécie de textura a mais aí para esse tronco. Com essas partes já um pouco secas, agora é o momento que a gente vai aplicar um marrom um pouco mais acinzentado. Só que a aplicação dele vai ser um pouco mais regular do que das camadas anteriores. Então, a gente vai passando na superfície como se a gente estivesse varrendo ela. Então, a gente dá uma sujada nesse pincel, né? Tira o excesso e vai passando por toda essa superfície, porque ele vai servir para dar uma uniformizada nessa cor e também para apagar um pouco essas partes que estão bem marcadas. Como a tinta que a gente está utilizando, ela não está totalmente grossa, ela está um pouquinho mais aguada, essa camada ela não vai ser suficiente para apagar tudo, o que é legal para a gente, né? Ela vai dar uma amenizada nessas manchas, não tornando elas tão fortes, mas elas ainda assim vão ficar aparentes, ou seja, dá o efeito de muitas camadas de cor. Após algum tempo de secagem, agora a gente vai com uma cor um pouco mais clara, que seria um marrom acinzentado mais claro, e vai fazendo com a trincha de maneira irregular também, movimentos ao longo de toda a superfície desse tronco de palmeira. É interessante também, em alguns pontos, repetir aquele processo de gotículas, né? Também com uma cor um pouco mais clara. Após todas essas partes secarem bem, agora é o momento de uma camada final dessa pintura. Então, nós vamos utilizar a trincha novamente, só que dessa vez a tinta um pouco menos aguada, para a gente aproveitar bem essa textura que a trincha tem. Então, eu realizo uma pintura um pouco mais escura, na tonalidade de marrom, para pintar essas tiras, né, de maneira irregular também. E eu vou jogando alguns pontos de luz ao longo da extensão dessa palmeira. E temos esse resultado. Um aspecto muito importante a ser lembrado com relação ao trabalho do pintor de arte é a escala que a gente trabalha, e especialmente de onde esses objetos vão ser vistos, porque muitas vezes eles são colocados no palco bem distantes da plateia. Então, a linguagem dessa pintura, ela tem que ser um pouco mais exagerada, um pouco mais com contraste, com mancha forte, porque se a gente faz tudo muito delicado, numa distância ninguém vai ver isso. Então, é sempre recomendável que quando o pintor esteja realizando uma pintura, ele sempre se afaste e olhe o objeto a uma certa distância para ver se essa pintura, as tonalidades, as manchas, parecem convincentes ou não. Bom, e com toda essa pintura finalizada, agora é o momento de unir todas essas partes e finalizar esse trabalho de pintura. Bom, estamos chegando ao final desse processo e aí que entra uma questão. Então toda vez que eu for fazer uma palmeira cenográfica, eu vou fazer desse jeitinho, com esses materiais? Bom, gente, não necessariamente. Isso depende muito de vários fatores envolvidos, como a gente tem visto nas aulas, né? Eu gosto de ressaltar que isso é uma forma de fazer, mas dependendo do pintor, pode ser que ele proponha materiais completamente diferentes, outras técnicas, e ele chegue a um resultado muito semelhante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a nossa próxima aula com
4, que vai ser sobre a pintura de um telão. Muito obrigada!